E mais uma rodada do podcast da 333 Brasil. É um podcast mais especial que outro. Estamos aqui com convidados ilustres, Natália Rime e Mário Facin. Mário, conta pra gente, Mário, você que é CEO de uma grande empresa de produção de alimentos, que é a Master. De que forma é possível, Mário, manter os negócios lucrativos em meio a uma crise enfrentada pelo setor de suínos? Como que a gente falaria sobre esse ponto aqui, Mário? Conta para nós. Se falar que nesses últimos tempos, vamos falar assim, nos últimos 2 anos, você deixou resultado, você estaria omitindo a verdade, né? Os últimos 2 anos foram extremamente difíceis, né, e desafiadores. Eu trocaria o resultado pela sobrevivência, como que nós conseguimos sobreviver. E aí sim, né, na verdade a gente buscou isso com ações anteriores. A empresa sentiu que nós íamos enfrentar turbulência, por uma questão de mercado, por uma questão política. O país estava vivendo um momento difícil politicamente, o mundo vivia uma situação difícil, né? O pós-Covid trouxe o resultado daquilo de fique em casa, né? A economia parou e o dia da manhã precisava recuperar, e é muito mais difícil. Então, os bancos mundiais injetaram muitos recursos na economia durante um determinado tempo, e isso depois, com o tempo, tem o efeito loft de toda medida, né? Aí os juros subiram, né? Nós saímos de 2% para 13,75%. Isso trouxe um grande problema para as empresas, porque de 12 para 13, e todo mundo trabalha alavancado em termos de dívida, principalmente para quem cresce de uma forma acelerada, né? Busca recursos para esse crescimento. E passar de 2 para 13, só isso já é muito difícil. E junto um mercado que antes era demandador por conta da própria Covid, que as pessoas ficavam em casa, e eu até comentava há pouco, né? Ficavam assistindo mídias e coisas e ficavam comendo. E como nós produzimos alimentos, isso deu uma demanda acentuada que foi um momento favorável, junto com uma depreciação do rebanho chinês, um pouco anterior a isso, que nos favoreceu. Mas, num segundo momento, as pessoas cansaram de ficar em casa e foram buscar outras coisas, né? Foram buscar academia, porque tinham colocado, né, um pezinho um pouco mais, foram buscar viagens, foram buscar turismo, entenderam que a vida precisava ser melhor vivida, e a alimentação, com uma oferta maior e com um consumo menor, porque os recursos foram destinados para outras coisas. Então dá para ver que a área de serviço teve um crescimento muito grande, né? E a área da alimentação acabou sendo prejudicada. Então nós estamos vivendo aí 2 anos de uma oferta além da procura, depreciou os preços, junto com o endividamento das famílias, que também foi outro resultado disso. Então a gente viveu, e mudança política também, uma série de coisas que trouxe guerra da Ucrânia, também trouxe problema para nós, e aí não era mais olhar o resultado positivo, mas sim cuidar do caixa para manter os teus compromissos em dias e poder passar pela crise. E aí sim, lá na frente, quem conseguir passar pela crise, né? Sempre falo, quem chega antes toma água limpa, né? E quem não consegue fica pelo caminho. Felizmente, eu acho que isso é o resultado do capitalismo. Tem horas que o capitalismo vem pela eficiência e tem horas que ela vem pela dor, que é o nosso caso de agora. Então, com o passar do tempo, nem todo momento eterno, tempestade, né? Nem todo momento é noite. Quem conseguir passar pelas dificuldades acaba superando, e aí é a perpetuação onde todas as empresas buscam, né? Esse é o grande desafio. E dentro desse cenário, Mário, quais as perspectivas futuras?
Bom, vamos dizer assim, a gente teve um 19, um 20, um meio de 21 espetacular. O 2020 foi assim, coisa para colocar na parede, para não esquecer, de tão bom que foi. Os chineses foram muito gratos. Depois, para compensar, eles mandaram o Covid para nós, então é um pouco mais complicado, mas tudo bem. Metade de 2021 em diante as coisas começaram a ficar complicadas, mas aí o ano ainda foi positivo por conta do primeiro semestre. O primeiro semestre positivo, o segundo semestre negativo, o ano ainda deixou resultado. 2022 foi muito ruim, talvez o pior dos anos, dos meus longos anos de suinicultura. E o 23 também não foi bom porque acabou tendo o problema da guerra da Ucrânia, acabou os juros no mundo inteiro subiram, no Brasil também, mudança de governo também afetou. Mas o 23, vamos dizer assim, menos ruim do que o 22. E nós entendemos que o 24 pode ser um ano positivo. Quando falo pode, não estou afirmando, por conta do quê? Da redução do custo. Para você ter uma ideia, os suínos que hoje chegam na indústria, na nossa empresa, chegam com custo, e a gente chama de custo CPV, não agrega financeiro, não agrega custo logístico, não agrega tributos, a 5,34. Mas, com a ração que eu produzo hoje, se eu fizesse o suíno hoje, ele chegaria a 4,92. Então, nós temos aí 40 centavos o quilo de redução de custo, que é a diferença entre o contábil e o que a gente chama de custo de reposição. Então, há uma tendência, sim, por conta da boa safra que nós tivemos. Se a Argentina não tivesse tido a pior safra de todos os tempos, poderia ter até um custo melhor, mas eu acho que está adequado entre consumidor e produtor. O produtor de grão acostumado a ter uma margem de 40%, 50%, está tendo 10% e está chorando, né? Nós acostumados a ter 3%, 4%. Então, tem isso também. Mas, sim, há uma recomposição dos estoques mundiais de grãos, os preços estão vindo um pouco para o lado da série histórica. Então você tinha um Chicago, vamos dizer assim, 5 anos atrás, 4 anos, de 3,75, ele chegou a 7,40, ou seja, dobrou, e hoje está aí na 4,80, $5 o bushel. O soja também, mas ainda muito alto. E se projeta para o próximo... O Brasil teve uma safra espetacular esse ano, e se projeta também uma boa safra para o ano que vem no mundo, porque a Argentina não deve, com o advento de El Niño, o Cone Sul, a Argentina e Rio Grande do Sul devem voltar a ter safras cheias. Isso deve agregar. Em soja se fala aí de mais 30 milhões de toneladas, O Brasil, de 155 que produziu esse ano, se projeta 163, a Argentina colheu menos de 30, deve colher 55, então isso dá um certo alento para nós consumidores de grãos. O pessoal do grão tem muito dinheiro no colchão ainda para usar, e nós precisamos voltar a colocar. Então, eu vejo 2024 mais favorável, eu diria. Talvez não aquilo que nós gostaríamos de ter para compensar essas perdas, mas ainda é mais favorável. O que requer ainda manter os cuidados para se poder cumprir com os nossos compromissos. Perfeito, Mário. Natália, fala um pouquinho para a gente, Natália, quais são as principais estratégias e soluções fornecidas pela Cristal Spring para mitigar os impactos causados aí pela crise, no segmento. Interessante, antes da gente falar das soluções, voltar um pouquinho à discussão que a gente acabou de ter no painel ali do evento de estratégias em tempos de crise, que eu acho muito interessante que a gente conversou, e não é um efeito só no Brasil da suinocultura, a gente vê isso no mundo inteiro. A suinocultura ela é feita de altos e baixos, mais ou menos afetados por
por razões externas ou internas, políticas, em determinados momentos do tempo, com curvas um pouco diferentes em diferentes países, mas é uma atividade feita de altos e baixos. Então, eu acho que é muito importante para nós que estamos na cadeia produtiva, né, ter isso não só em mente, mas no DNA das estratégias da nossa empresa, sabe? E a gente tem muito isso, né? A Crystal Spring, ela está presente no Brasil agora há quase 8 anos, é uma empresa canadense e que vive junto com os suinocultores há 40 anos esses altos e baixos. Então a gente aprendeu a incorporar essa dor do suinocultor no nosso DNA para que a gente esteja sempre pensando, poxa, onde é que a gente pode contribuir, aonde que a gente pode estar junto com eles para agregar valor, para, no final das contas, reduzir essa dor nos tempos de baixa que eles sentem e garantir que, nos tempos de alta, eles consigam levar, talvez, ainda mais uma produtividade para ter aquele equilíbrio, né, nas horas difíceis. Então, a gente tem muito isso de DNA. O nosso produto carro-chefe hoje, a gente trabalha com comedouros. Então, a gente é muito, muito assim, consciente no sentido que a gente sabe que no nosso equipamento ali, dependendo do lugar do mundo onde a gente estiver, mas passa entre 60%, 75%, às vezes até 80% do custo de produção, né? Então, a inovação que a gente coloca ali, o que a gente dedica para fazer um produto que realmente funcione, sob 2 aspectos: produtividade e sustentabilidade, porque mais e mais a gente está sendo cobrado como indústria, como cadeia, para fazer mais com menos, né? E a ração, a água, são bens ali que estão sempre interagindo ali na linha de produtos que a gente faz, e a gente precisa estar trazendo essas soluções. Então, o nosso objetivo é sempre buscar um produto que vai fazer com que o produtor consiga reduzir desperdício de ração, desperdício de água e crescer aquele animal da forma mais produtiva possível, com boa conversão alimentar, para realmente estar fazendo mais com menos. E, claro, durabilidade, porque a gente sabe que quando a gente consegue ter um investimento de longo prazo, né, assim que esse investimento ele tiver pago, ele vai retornar para esse produtor em benefício. Então, ajudar em tempos de crise, para nós, eu acho que está no DNA e não é só em tempos de crise, realmente aquela visão de longo prazo, onde a gente pode estar aplicando uma solução que por 15, 20, 25 anos vai estar trazendo benefício e ajudando nessas dores, né, Mário, que a gente sabe que são complexas em tempos de baixa. Natália, e podemos dizer assim que o mercado ele vem exigindo uma velocidade muito mais rápida de retorno também, tanto nos momentos de baixa, nos momentos de alta, aí para estar atendendo esses picos? Eu acho assim, toda vez que você tem uma crise ou um momento de baixa, né, é normal do empreendedor, né, e de cada suinocultor nosso como empreendedores que são, a ansiedade, né, de você querer ali uma solução rápida, um retorno. A gente discutiu muito sobre isso hoje. Ajustes, eles precisam ser feitos, mas eles também precisam ser bem pensados, né? Então, eu acho que mudou um pouco a mentalidade de eu só saio cortando sem pensar na consequência do que eu estou saindo cortando, e está mudando a mentalidade também de, em tempos bons, em tempos onde a suinocultura está prosperando, começar a pensar mais em investimentos de longo prazo que possam trazer um suporte. Tudo isso tem a ver com o planejamento estratégico das empresas, né? E como a gente falou também muito aqui no painel, você antecipar, né? Ou seja, você sabe que a suinocultura é feita de altos e baixos. Então, como é que você pode estar se planejando? Porque você sabe que, inevitavelmente, maior ou menor, daqui X anos você vai ter uma queda. Então, aonde que eu posso estar me preparando com inovações, com tecnologias e com planejamento estratégico para evitar que a baixa seja tão baixa, né, Mário? A gente vive isso no nosso dia a dia, né? Principalmente nos dias atuais. Como é que você consegue longevidade
em termos de idade. Praticando esporte, tendo uma boa alimentação, tendo bons amigos e coisas. E isso nos negócios também é vital. Se você não fizer uma preparação e só querer resolver no momento em que o problema aparece, você tem dificuldade. Aí ele já tá posto. Exatamente. Né? Vou deixar para começar a fazer exercício quando eu tiver 75 anos. Aí já foi. Ou após o primeiro ataque cardíaco. Exatamente. Então, tarde demais. Rapaz, tarde Exatamente. tem que trabalhar Perfeito. antes. Quem não fizer isso... Esse processo, esse planejamento com antecedência, né? Fundamental. Evitar ali, Exatamente. fundamental. É. Gente, fala um pouquinho pra gente como é que tá sendo a experiência de vocês no evento, o que vocês levam daqui, né? Desses 2 dias de imersão aí, qual a mensagem que fica? Na verdade, primeiro, como foi feito o evento. Eu compartilho mais desse tipo de painéis, um formato de painéis e coisas, né? A gente já via isso, né? Já vê isso em grandes eventos, tipo HSM, São Paulo, você tem isso, recentemente XP, você não vê mais aquele sistema antigo de uma pessoa ir lá e começar a passar slide. Isso é cansativo, né? E a pessoa perde a oportunidade de ouvir diferentes pontos de vista. Quando como você é rico, monta né, Mário? Essa troca uma de mesa com 4, 5 pessoas, cada um tem um modo de enxergar as coisas. Uma vivência, né? E essa diferença é que enriquece. Porque está lá a pessoa, você não pode fazer perguntas, no final faz 3 perguntas, quer dizer, fica difícil. Mas num debate, e até pelo improviso, eu acho que uma coisa é chegar lá, porque você pode contratar os universitários, faz tudo bonitinho, você chega lá, fica fácil de passar, né? Mas ao vivo é muito mais real, e eu acho que é muito mais enriquecedor. Então, eu achei legal, sim. E também o grupo, né? Quando você põe, por exemplo, eu participei de uma XP que tinha, eu acho que tinha 10 mil pessoas no anfiteatro. É complicado. Então, um grupo menor... Manter o intimismo. Mais coisa, eu acho que sim. Consegue né? ter uma conexão maior também, né? Absorver, enfim, né? Exato. Não, eu achei bem legal, sim. Parabéns para vocês. Eu parabenizo a equipe da 333 também. E agradeço por eles terem nos ouvido, porque eu acho que esse foi um evento construído junto com a comunidade da 333, e eu lembro, a equipe da 333 vai lembrar quando eles perguntaram um pouco do meu feedback há mais de um ano atrás, e eu falei, não façam mais do mesmo. E eu acho que eles conseguiram isso, não só por tudo isso que o Mário falou, que eu estou completamente de acordo, mas eu acho que também por eles terem conseguido trazer as lideranças de mercado e nós, que somos lideranças e gestores de negócios dessa cadeia da suinocultura, porque realmente o nosso tempo... hoje a gente está aqui, a gente está lá, às vezes cada um está, às vezes, num país ou num estado completamente diferente e 100% imersos na gestão do dia a dia dos seus negócios, nas equipes e tal. Então, é realmente muito difícil para a gente parar. E mais ainda para a gente conseguir estar nesse ciclo que é tão importante. E eu acho que os painéis, eles foram um reflexo disso, né, Mário? Porque... para nós falarmos dos nossos negócios, dos nossos desafios, das coisas que a gente vê acontecer na suinocultura, no mundo, é muito natural, né? A gente faz isso com naturalidade. Eu acho que o evento mostrou justamente isso. O pessoal sentou lá e trocou ideias, falou com naturalidade. E eu acho que ter esse momento para fazer isso entre as lideranças, entre nós, é bem importante, bem importante. Gente, fica aqui o agradecimento da 333 pela participação de vocês, o carinho, né? Sucesso e obrigada por contribuírem aqui com assuntos tão relevantes para o setor. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigado pelo convite.